Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central, em Araguari, no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao comentário das nossas lições bíblicas deste segundo trimestre do ano de 2020. Estamos estudando nas faixas etárias, ou na faixa etária de adultos, o tema que envolve o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. O tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Caso você não conheça ainda, na revista, este é o material que nós temos utilizado nas Assembleias de Deus, material editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando então o livro bíblico, a carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Éfeso. Nós queremos nessa ocasião comentar a lição de número 3 da nossa revista. Já passamos então pela lição de número 1, pela lição de número 2. Na lição de número 1, nós vimos informações básicas sobre a Epístola de Paulo aos Efésios, como a autoria, a possível data da sua escrita e também os seus destinatários. Nós vimos ali que Paulo que escreveu esta epístola e ele encaminhou provavelmente do ano 61 ao ano 63 depois de Cristo essa carta aos irmãos da igreja ou da cidade de Éfeso. Uma carta também que possivelmente tinha um caráter circular e foi também veiculada, foi lida em outras igrejas ali naquela ocasião. E pela bondade de Deus também, essa epístola chegou até as nossas mãos nos dias de hoje pela providência divina, fazendo parte então da Bíblia Sagrada, de um conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo e por meio de quem usou autores humanos para que nos dessem então esse material de origem divina, mas também que teve a participação dos homens santos e piedosos escolhidos pelo nosso Deus. Na lição de número 2, na última semana, nós vimos ali um hino de louvor, de adoração ao nosso Deus, a doxologia de Paulo, exaltando e bendizendo a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na ocasião da leitura dos versículos que envolviam a doxologia, esse hino de louvor, de adoração a Deus, foram ali utilizadas algumas palavras, como eleição e predestinação. Provavelmente você já deve ter ouvido algo envolvendo essas duas palavras no meio de discussão teológico, ou mesmo você já tenha lido essas palavras na Bíblia. E a lição de hoje, a lição de número 3, tem por objetivo justamente tratar sobre eleição e predestinação. Eleição e predestinação são doutrinas bíblicas. A Bíblia é que nos diz que existe uma doutrina da eleição e também da predestinação. O que ocorre, como algumas outras doutrinas da Bíblia, é que ela é interpretada às vezes por perspectivas ou de perspectivas diferentes por diferentes grupos cristãos. E nós queremos aqui apresentar para você aquilo que nós temos convicção ser a melhor interpretação acerca da eleição e da predestinação de acordo com a teologia bíblica, de acordo com aquilo que a Bíblia expõe. Então, se você tiver oportunidade, tenha em mãos aí um texto da Bíblia Sagrada, um exemplar da Bíblia. Tenha também a revista da Escola Bíblica Dominical, que é indispensável para o estudo, pois é por meio dela que nós temos caminhado nos temas, nos textos que o autor tem proposto. Em cima desse texto que o autor nos tem proposto, temos acrescentado outras observações, expandido mais o nosso estudo. Então, o título da nossa lição de número 3 é o seguinte: eleição e predestinação. O texto que nós vamos ler nesta ocasião é Efésios, capítulo de número 1, e os versículos de número 4 até o versículo de número 12, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas,
segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Essa é a leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, dos versículos de número 4 até o versículo de número 12. Voltando mais uma vez à questão da eleição e predestinação, você certamente já viu alguma discussão sobre o tema, ou talvez você até mesmo já se pegou pensando ou refletindo que seriam essas doutrinas bíblicas da eleição e da predestinação. Vejamos à luz da Bíblia, então. Lembrando que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, quando nós estamos diante da Bíblia, é muito mais importante nós considerarmos aquilo que a Bíblia diz, do que aquilo que alguma confissão de fé diz, algum segmento, alguma proposta teológica diz. Porque nós temos como um princípio, nós que somos cristãos, de que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia, ela é sim infalível, a Bíblia ela é inerrante. Tudo aquilo que a Bíblia afirma, nós temos como verdadeiro. Se nós nos deparamos com alguma proposta teológica, se nós nos deparamos com alguma proposta de algum teólogo, por mais piedoso que seja, e se essa proposta é contrária, se choca com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós temos que fazer uma decisão. Ou nós abandonamos a proposta teológica, naquele ponto que contraria a Bíblia, ou nós abandonamos o texto bíblico e ignoramos aquilo que a Bíblia diz. É certo que nós, enquanto cristãos, que temos a Bíblia como a inspirada palavra de Deus, sempre optaremos em obedecer e observar aquilo que diz a Bíblia. E é por isso que nós queremos, inicialmente, fazer esse convite. Sempre que você estiver lendo algum livro, examinando alguma obra de cunho cristão, que diz respeito, ou que fala, faz afirmações acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo, acerca do pecado, acerca do homem, acerca da igreja, das doutrinas básicas da Bíblia, tudo que você lê, você tem que confrontar com aquilo que a Bíblia diz. O que é contrário ao texto bíblico, nós devemos de fato abandonar e ignorar. E talvez para você, a ocasião do estudo de hoje, seja uma dessas ocasiões que você tenha que abandonar algum tipo de pensamento e abraçar aquilo que a Bíblia diz. Nós esperamos que o Espírito Santo te ajude nisto, em nome de Jesus Cristo. Vamos então à proposta do primeiro tópico do autor da lição, lá na lição de número 3. Ele diz o seguinte, a proposta do primeiro tópico é o seguinte, o título do tópico é Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. No tópico de número 1, então, o autor quer trabalhar sobre eleição. No tópico de número 2, ele vai trabalhar o conceito da doutrina bíblica da predestinação. Eleição significa escolha, enquanto a predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. É importante, então, inicialmente, nós fazemos uma distinção entre eleição e predestinação. A eleição, pelo próprio nome, já nos indica que significa escolha. E a predestinação tem a ver com o fim dado, a finalidade daqueles que foram escolhidos. O teólogo das Assembleias de Deus, o pastor Silas Daniel, no seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ele afirma o seguinte, eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino dos que ele escolheu. Eleição ligada à escolha e predestinação quanto ao fim daqueles que foram escolhidos. Quais são as condições para eleição? O que a Bíblia nos fala sobre eleição? Quais são as condições para que alguém seja de fato eleito?
Será que a eleição recai sobre pessoas individualmente, uma a uma? Será que a Bíblia trata da eleição dessa forma? De indivíduos? Ou será que a Bíblia trata de eleição fazendo referência a um corpo de pessoas, a um grupo de pessoas? Segunda proposta que nós queremos apresentar aqui para você, há condições para eleição. E nós podemos destacar aqui, como o teólogo que nós já citamos, 6 verdades fundamentais acerca das condições para a eleição, a doutrina bíblica da eleição. A doutrina da eleição primeiro começa em Cristo. Cristo, Jesus Cristo, é o eleito de Deus, o amado, aquele que foi escolhido por Deus para levar a cabo o plano da redenção proposto por Deus em relação a todos os homens. Em segundo lugar, a eleição de Cristo envolve sequencialmente a eleição de Israel, da nação de Israel. Por quê? Porque o Cristo, Jesus Cristo, veio ao mundo por meio da descendência dos filhos de Jacó, ou, posteriormente teve o seu nome mudado, para Israel. Então, Cristo foi eleito, os israelitas foram eleitos como nação, através da qual viria ao mundo o Salvador. Lembrando que Jesus não foi criado no ventre de Maria. Jesus não passou a existir quando ele, então, foi ali concebido no ventre de Maria. Aquele texto, ou esse episódio de Maria, a concepção de Jesus no ventre de Maria, por um milagre do Espírito Santo, como os evangelhos, esse milagre nos fala da encarnação do Verbo, ou seja, da encarnação de Jesus, que segundo a palavra de Deus, que segundo João, ali no primeiro capítulo do seu evangelho, já nos fala que o Verbo, Jesus, ele existe desde a fundação do mundo. E ele foi imolado ainda antes da fundação do mundo. Então, no plano espiritual, acerca da deidade, da divindade de Jesus, Jesus sempre existiu. Mas ele veio ao mundo por intermédio de uma mulher, do ventre de uma mulher. Essa mulher, nós sabemos, se chama Maria. E Maria era, sim, assim como José também, os dois descendentes de Jacó, descendentes de Israel, eram então ali hebreus. Em terceiro lugar, a eleição de Cristo e de Israel culmina também, ou tem como uma consequência, a eleição da Igreja de Jesus Cristo. Em quarto lugar, a eleição da igreja é cristocêntrica. Deus não elegeu um grupo de pessoas para ser os seus escolhidos, os seus eleitos, porque encontrou neles méritos. Mas a eleição da igreja é uma eleição em Jesus Cristo. Em Jesus é que nós fomos justificados, em Jesus é que nós fomos adotados, fomos regenerados, fomos santificados e seremos definitivamente glorificados. E também, em quinto lugar, a eleição da igreja, como a de Israel, é corporativa e condicional. Deus elegeu a nação de Israel. Dentro daquela nação de Israel, muitas pessoas aceitaram os termos propostos pelo Senhor e obedeceram à aliança proposta por Deus. Outros a rejeitaram. Quem foi eleito, então, é a nação de Israel. A eleição também é corporativa em relação à igreja nos dias de hoje, porque quem é eleita é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja universal, ou seja, aquela que está em todo o território, em todo o mundo, em todas as eras, que é constituída dos santos que estão vivos, bem como também daqueles que já morreram. Nesse corpo da igreja, nós temos pessoas, a igreja agora do ponto de vista físico, pessoas que aceitaram a Cristo e obedeceram à fé, e outros que tiveram a oportunidade de obedecê-lo, mas têm rejeitado. Então a eleição não é feita de indivíduos específicos. Quem é eleita corporativamente, ou seja, o corpo que é eleito, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em sexto lugar, a eleição de indivíduos específicos na Bíblia ocorre apenas em relação ao chamado ministerial. Por que eu estou dizendo isso aqui? Pessoas sabiamente lendo a Bíblia já encontraram ali duas referências principais. Uma referente ao profeta Jeremias e outra referente ao apóstolo Paulo, os quais afirmam que foram chamados ainda pelo Senhor, mesmo antes do seu nascimento. Mas veja bem, eles não foram chamados antes do nascimento para que eles fossem salvos.
mas para que eles ocupassem uma posição ministerial específica, Jeremias no corpo de Israel no Antigo Testamento e Paulo na igreja agora no Novo Testamento. Essa eleição, obviamente, se deu com base na presciência de Deus, que já sabia de antemão e sabe, em razão da sua onisciência, a escolha que cada um de nós faremos acerca da proposta da salvação. Mas a eleição de indivíduos diz respeito tão somente à chamada ministerial e não individualmente para a salvação. Para isso nós podemos ler acerca de Jeremias capítulo 1 e versículo 5 e o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 15. Efésios capítulo 1 e versículo 4, o texto que nós lemos, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu, Paulo está se referindo ali, obviamente, à eleição corporativa, que diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é eleita é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em regra, a eleição sempre vai tratar do povo de Deus. O foco não é o indivíduo específico, mas o foco é a igreja. Então Deus elegeu a igreja. Deus elegeu, nós estamos falando agora dos dias de hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo para que fosse santa, irrepreensível, imaculada, salva ao final do período que nós estamos vivendo e para que se encontre com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Então a eleição, sempre a Bíblia vai tratar da eleição no que diz respeito à salvação, de forma corporativa, toda a igreja. A eleição individual, nós podemos tratar, e a Bíblia trata dela, diz respeito tão somente ao chamamento para um ministério específico na palavra do Senhor. Vejamos o outro termo, então, que a eleição trata, que é o tópico de número 2, que é a predestinação. O texto bíblico que nós lemos nos fala assim, Efésios capítulo 1 e versículo de número 5. E nos predestinou para filhos de adoção. A palavra predestinar significa saber de antemão, saber antecipadamente. E agora nós podemos parar e pensar e refletir acerca de uma coisa. Deus sabe todas as coisas de antemão? Deus sabe tudo? Aqueles que negam que Deus sabe tudo, eles estão negando a onisciência divina. Estão falando que Deus não é onisciente. E se Deus não é onisciente, nós de fato não podemos confiar nele. E esse Deus que não é onisciente não é o Deus revelado na Bíblia Sagrada. Porque o Deus que é revelado na Bíblia Sagrada, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Criador dos céus e da terra, tanto Deus Pai, como Deus Filho, como o Espírito Santo, são oniscientes. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, obviamente que Ele sabe aqueles que crerão, ou aqueles que creram em Jesus Cristo, aqueles que aceitaram a proposta da salvação, ou não aceitaram e não aceitarão. Na verdade, quando nós falamos sobre passado, presente e futuro, essa é a forma que nós vemos o desenrolar da história. Mas Deus não vê os atos, não vê os fatos históricos dessa forma. Deus é, ou Deus existe, ou Deus está fora e antes do tempo. O tempo passou a existir quando Deus criou o tempo. Deus é eterno. Ele vive numa dimensão diferente da nossa e a nossa mente não consegue compreender. Talvez as melhores propostas teológicas sobre isso afirmem que para Deus tudo é presente. Deus vive um eterno presente. Tantas coisas que se passaram, como aquelas que acontecerão ainda, para Deus, entre elas, não há esse lapso temporal que nos afasta ou que nos coloca tão isolados de fatos da história antigos ou daqueles que ainda estarão num possível futuro à nossa frente. Deus previu ou pré-conheceu aqueles que o amariam e continuariam a amá-lo até o fim e os predestinou a serem feitos conforme a imagem de Cristo. Vamos ler um texto bíblico aqui. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 2. Então a eleição diz respeito à escolha que o Senhor faz,
e a predestinação tem a ver com o fim dado aos eleitos. Aqueles que foram eleitos, qual que é o propósito de Deus? Para que os eleitos foram predestinados. Vamos ler um texto na primeira epístola de Pedro, lá no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, de número 1, e o versículo de número 2. O presbítero Pedro, apóstolo Pedro, ele nos diz o seguinte, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus conhece, como nós já afirmamos neste tópico de número 2, todas as coisas de antemão. E Deus já sabe aqueles que responderão ao chamado do Evangelho livremente, sem rejeitar a obra do Espírito Santo. Deus já o conhece. Se nós falamos que Deus não conhece, nós estamos negando então a onisciência do Senhor, o nosso Deus. A predestinação não quer dizer que Deus predeterminou uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Deus predestinou os eleitos para serem conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando a Efésios 1, capítulo 5 do nosso textual, diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção. Os eleitos foram predestinados a serem adotados, a serem santificados, a serem glorificados, a serem conforme a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que Deus elege alguém? Deus elege alguém com base na sua presciência. Deus elegeu a igreja, aqueles que formam a igreja, com base na sua presciência. E não com base numa determinação sua, arbitrária, independente da escolha da pessoa. Deus sabe, então, todos aqueles que responderão positivamente à fé. Para que nós somos predestinados? Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 5. Fomos predestinados para filhos por adoção por Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 11. Nós fomos predestinados a sermos co-herdeiros com Cristo. E Romanos capítulo 8 e versículo de número 29. Nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, atenção, por favor, acerca dessa afirmação. Não há nenhum versículo bíblico que relacione a condenação eterna a alguma predestinação. Por que nós estamos falando isso aqui? Há aqueles que acreditam numa teoria, numa proposta teológica, que é conhecida como dupla predestinação. Que Deus teria predestinado alguns à salvação eterna e que Deus teria predestinado outros à condenação eterna. Deus não fala em canto nenhum, em trecho nenhum da sua palavra sobre essa dupla predestinação. A Bíblia só fala de predestinação em um sentido, em relação aos salvos em Cristo Jesus, que foram predestinados, nós já falamos aqui, para adoção, para serem cordeiros com Jesus Cristo, ou para serem conforme a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Predestinação não tem a ver com escolha, mas com o destino dado àqueles que já foram escolhidos, os eleitos. No caso, aqui, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que defendem equivocadamente a teoria da dupla predestinação, que afirma que Deus predestinou alguns para o céu, Deus predestinou outros para o inferno, independente da escolha dessas pessoas. Há vários textos na Bíblia que contradizem isso. Mas um texto interessante é o texto de Ezequiel, no capítulo 33 e no versículo de número 11. Leamos Ezequiel, capítulo 33 e o versículo de número 11 na Bíblia Sagrada. Ezequiel, o profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Será que essa palavra do profeta Jeremias, que retrata o propósito da vontade de Deus, deve ser tomada como verdadeira ou como mentira?
Será que Deus estava falando aqui uma verdade que nós deveríamos levar a sério ou não? Porque se a palavra de Deus está afirmando que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do perverso, é porque de fato Deus quer que esses ímpios, que esses perversos se salvem. Mas se Deus faz essa afirmação e Ele mesmo já predestinou vários dos seres humanos para ir diretamente para o inferno, independente da escolha dessas pessoas, esse Deus então, esse suposto Deus então, estaria usando de sarcasmo conosco, estaria faltando com a verdade. Não é isso que nós podemos afirmar acerca do nosso Deus. Quando Deus fala, quando Deus apela ao povo para que se arrependa, para que deixe a perversidade, faça aquilo que agrada a Deus, Deus realmente espera que o homem responda positivamente ao seu chamado. E o homem pode sim responder, porque Deus não predestinou um grupo de pessoas para o inferno e outro grupo de pessoas para o céu. Se assim fosse, se essa fosse a ideia transmitida na Bíblia, é logicamente que nós não poderíamos confiar que Deus é, por exemplo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Porque alguém que age dessa forma não tem nada a ver com a figura melhor que já foi mostrada aos homens acerca da divindade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ezequiel 33, versículo 11, é apenas um versículo que nos mostra isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos os homens sejam salvos. A palavra predestinação, então, ela é encontrada em 6 referências na Bíblia. Nós encontramos a palavra no versículo em Atos 4, 28, Romanos 8, 29, depois você pode ler, Romanos 8, 30, 1 Coríntios 2 e 7, Efésios capítulo 1, versículos 5 e também em versículo de número 11. Nenhuma dessas referências acerca da predestinação falam sobre a condenação dos pecadores. Não há na Bíblia uma doutrina que fala da predestinação de pessoas para o inferno. Embora haja uma corrente teológica, um pensamento teológico no nosso dia, às vezes muito difundido até mesmo na internet, que fala que Deus predestinou algumas pessoas para o inferno. Não. Segundo Pedro nos afirmou em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a presciência de Deus deu a Deus a capacidade de conhecer de antemão aquilo que nós vamos escolher, mas não que ele tenha destinado os homens ao inferno. Algumas pessoas vão afirmar o seguinte: Deus só pode saber tudo se ele tiver pré-determinado todas as coisas. É lógico que essa afirmação não encontra respaldo na Bíblia. Dizer que Deus só pode saber tudo se ele tiver determinado essas coisas, é dizer que Deus tem sérias limitações também acerca da sua onisciência. Deus sabe porque ele é onisciente, mas não porque ele determinou todas as coisas, inclusive os males que acontecem no universo. Alguém poderia pensar, o que essa doutrina, o que esse pensamento acerca do determinismo pode influenciar na minha vida prática? O que isso tem a ver? O que isso implica no meu dia a dia? Em primeiro lugar, esse pensamento da dupla predestinação ou do determinismo, que Deus escolheu algumas pessoas para o inferno e outras para o céu, também implica em dizer que Deus está por trás de todas as tragédias que acontecem no mundo. E isso já foi defendido e é defendido expressamente por pessoas que defendem a dupla predestinação e o determinismo. Eu quero ler aqui para você um trecho de uma obra escrita pelo teólogo Roger Wilson. O nome da obra é Contra o Calvinismo. E ele recorta aqui para nós um trecho de um teólogo determinista que diz o seguinte acerca da atuação de Deus e da determinação de Deus acerca de todas as coisas que acontecem no universo. Diz o seguinte: imaginemos, por exemplo, um mercador que, havendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarre dos companheiros, em seu próprio devagar seja levado a um covil de salteadores, caia nas mãos dos ladrões, tenha o pescoço cortado. Sua morte fora não meramente antevista pelo olho de Deus, mas, além disso, é estabelecida por seu decreto. Ora, não se diz haver ele antevisto, quanto se estenderia a vida de cada um,
Ao contrário, diz haver estabelecido e fixado os limites que não poderão ser ultrapassados. Aqueles que levam a cabo a dupla predestinação, que Deus condenou alguns infernos, independente da escolha dessas pessoas, também defendem um tipo de soberania de Deus que faz com que Deus tenha determinado todos os atos, até os mais vis e hediondos do mundo. Então, em última hipótese, o próprio Deus é o autor do mal e o autor do pecado. Veja apenas um trecho daquilo que eu li, que diz o seguinte: sua morte, a morte do indivíduo aqui, hipoteticamente, que se envolveu nessa situação, fora não meramente antevista pelo olho de Deus, mas, além disso, é estabelecida por seu decreto. Nessa perspectiva, que é aquela que nós não acreditamos porque não encontra amparo na Bíblia, todas as tragédias que você vê diuturnamente nos jornais, nesses programas sensacionalistas, todas aquelas tragédias mais terríveis, elas foram levadas a cabo, foram estabelecidas e decretadas pelo próprio Deus. Veja, isso é totalmente incompatível com um Deus de amor que a Bíblia nos revela. Deus sabe de todas as coisas porque a sua presciência, a sua onisciência dá a ele a capacidade de ver todas as coisas antecipadamente. Mas Deus não estabeleceu, não determinou que todas as coisas aconteçam da forma que estão acontecendo. O homem tem liberdade para escolher acerca de obedecer a Deus ou de resistir ao seu Santo Espírito. Nós podemos pensar um pouco mais ainda. Nós podemos falar de salvação no que diz respeito aos adultos, e sabemos que a Bíblia nos diz, dentre outras coisas, que a salvação, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que os adultos, adolescentes, aqueles que já têm entendimento acerca daquilo que é certo e que é errado, ouvem a palavra de Deus, ouvem a pregação do Evangelho, ouvem o chamamento do Senhor, e depois que são esclarecidos pelo Espírito Santo, essa pessoa pode dizer sim ou não. Atos capítulo de número 7 e no versículo de número 51, dentre outros textos, fala acerca da possibilidade de resistir-se à voz do Espírito Santo. O homem não está predestinado ao inferno dentro de um grupo e outro grupo predestinado ao céu. Mas Deus já sabe de antemão que o homem escolheu, na sua dureza do coração ou no seu quebrantamento diante do chamamento divino. Isso diz respeito àqueles que têm capacidade de decidir entre o bem e o mal. Mas nós poderíamos pensar o seguinte: e acerca das crianças? As crianças foram predestinadas ao céu ou ao inferno? É possível uma teologia bíblica que nos dê uma resposta para isso? Há aqueles, os que defendem a teoria da dupla predestinação, que asseveram que dentre os infantes também, dentre as crianças, há eleitos e não eleitos. E que independente da atitude dessas crianças, algumas delas, por serem eleitas, vão ser regeneradas na sua infância e vão ser destinadas aos céus. Outras serão destinadas ao inferno. E não podem reclamar disso, ou nós não podemos questionar isso, porque essas pessoas defendem também o seguinte: que o fato de todos terem sido contaminados ou afetados pelo pecado de Adão não dá o direito de ninguém ser chamado ao céu, a não ser a predestinação ou a dupla predestinação de Deus. Uns que vão para o céu e outros que vão para o inferno. Então, diante dessa proposta que nós não apoiamos, na verdade combatemos, algumas crianças, sem nunca terem pecado, sem nunca terem chegado à idade da razão, à idade de conhecimento do bem e do mal, são destinadas ao inferno. Simplesmente assim. Será que a Bíblia apoia esse tipo de ideia? Será que você concorda com isso? Lendo a Bíblia Sagrada, é óbvio que nós não podemos apoiar esse tipo de pensamento baseado naquilo que a Bíblia diz. Alguém pode pensar o seguinte e perguntar: mas você tem certeza dessa afirmação, de que há um grupo de pessoas que pensa dessa forma? Sugiro que você leia, se você tiver a curiosidade, a Confissão de Fé de Westminster. Está disponível na internet. Faça uma busca ali acerca da palavra infante e você vai ver qual é a ideia acerca da salvação dos eleitos infantes ou das crianças, segundo a perspectiva deles, que é aquela com a qual nós não concordamos de forma nenhuma.
No que diz respeito às crianças, nós podemos ver o seguinte. Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 39. E vossos meninos de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabe, ali entrarão, e a eles a darei, e a eles possuirão. O texto aqui está falando de possuir a terra prometida, lá no contexto de Israel, mas nota as palavras que diz aqui acerca das crianças, ou dos vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem. O único castigo na vida vindoura será com base cometidos pelos males cometidos nessa vida. Por qual régua, qual tipo de padrão, quais serão os critérios para Deus julgar o ser humano após a sua morte, no que diz respeito aos seus atos? A Bíblia diz que todos comparecerão diante de Cristo, diante de Deus, para dar conta de tudo aquilo que fez por meio do seu corpo. Olha, uma criança que morre em tenra idade, ela vai dar conta de quê diante de Deus? Que contas ela vai ter que prestar diante de Deus acerca do bem ou do mal que porventura ela tenha causado nessa vida? Os mortos serão julgados por aquilo que está escrito no livro, ou nos livros, no céu, como nós vemos essa expressão no plural, lá no livro de Apocalipse, acerca dos atos que foram cometidos nessa vida. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Todas as pessoas que morreram antes da idade da responsabilidade acerca dos seus atos, é o que nós cremos, serão salvas. Então as crianças que não têm ainda discernimento acerca do bem e do mal, acerca de quem Jesus Cristo diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Também aqueles que têm debilidade mental e que não sabem discernir entre o bem e o mal, essas pessoas não podem ser responsabilizadas pelos atos que elas não cometeram conscientemente de rejeição diante de Deus. Então nós queremos rejeitar com todas as forças a ideia, a possibilidade antibíblica de que Deus tenha predestinado algumas pessoas para o céu e de que Deus tenha predestinado algumas pessoas para o inferno. Essa ideia, apesar de muito difundida, não encontra apoio na Bíblia Sagrada. Vamos então para o tópico número 3 da nossa lição, que nos diz o seguinte. O tópico número 3 da nossa lição nos afirma o seguinte: a sublimidade do propósito divino da predestinação ou na predestinação. Algumas coisas nós podemos examinar aqui acerca da predestinação e da salvação. As palavras que o autor nos escreveu na revista: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas a alguma condenação eterna. O autor está tocando no ponto aqui que nós já falamos. Mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Será que Deus quer que todos os homens se arrependam e sejam salvos? Será que a Bíblia nos mostra essa verdade? O versículo que nós mencionamos aqui é Atos capítulo de número 17 e também de número 30. Mas a Bíblia também nos fala lá em primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 4, uma outra verdade acerca disso. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 4. Será que Deus quer que todos os homens sejam salvos ou Deus já predestinou alguns, independente das suas escolhas, ao inferno? O que é que a Bíblia nos diz? 1 Timóteo 2 e 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos aqui só pode significar uma coisa. Todos, obviamente, por mais redundante que possa parecer. Atos no capítulo de número 10, outro texto bíblico, Atos 10, versículo 43, nos afirma o seguinte. Atos 10 e 43. De todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu sangue, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a remissão dos seus pecados. Tito, a epístola, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Vamos ler aqui Tito, capítulo 2 e versículo de número 11, que nos afirma o seguinte:
Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João capítulo 3, versículo 16, nos informa também que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia nos fala que Deus quer que todos sejam salvos, Deus de fato está se referindo a todas as pessoas, mas àqueles que vão ler alguns textos da Bíblia, por exemplo, o texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, pessoas vão afirmar que a palavra todos ali não se refere a todas as pessoas, mas a pessoas de todas as espécies. É obviamente que esse argumento não se sustenta, a não ser que alguém queira fundamentar um pensamento que já existe por trás da interpretação bíblica, de que alguns serão destinados aos céus e outros serão destinados ao inferno. A palavra todos usada lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que algumas pessoas querem relativizar, é a mesma palavra que foi usada quando Paulo falou para Timóteo que toda a escritura é inspirada. Então, se em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus fala que todos os homens podem ser salvos, não significa todos. Em 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada, toda a escritura também não pode significar a sua totalidade. Logicamente que as pessoas que defendem essa dupla predestinação não vão aceitar essa interpretação de que a Bíblia é parcialmente inspirada. Então eles são injustos, não são honestos, a fazer aplicação da palavra em um texto de uma forma e no outro lugar de outra forma. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Obviamente Deus quer. Se você ler então a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, nós vamos encontrar uma distinção muito grande entre um atributo importantíssimo de Deus. O Deus que quer que todas as pessoas se salvem é um Deus que é retratado na Bíblia como um Deus de amor. Declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, na sua página de número 32, quando fala dos atributos morais de Deus, a primeira coisa, o primeiro atributo que os editores ali da obra colocaram é de que Deus é amor. A Bíblia fala expressamente, 1 João, capítulo de número 4 e versículo de número 8, que Deus é amor. Para que não fique dúvida nenhuma, leamos a Bíblia acerca dessa qualidade de Deus. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo de número 8, nos diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no mesmo capítulo 4, agora o versículo de número 16, diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E João fala mais uma vez: Deus é amor. Será que Deus ama todas as pessoas? Será que Deus ama todos os indivíduos que estão na face da terra de forma que Ele oferta a salvação a todas as pessoas? O que a Bíblia diz claramente no Novo Testamento é isso. Deus é amor. Deus ama todas as pessoas e quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Então por que Deus não salva todas as pessoas? Justamente porque o homem tem a liberdade, depois que ele é esclarecido pelo Espírito Santo, de escolher entre aceitar a proposta divina ou rejeitá-la. Alguém poderá perguntar, então você está dizendo que o homem tem capacidade de salvar-se a si mesmo? De forma nenhuma. Nós ainda estudaremos, nessa epístola de Paulo aos Efésios, o texto que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9, que fala que pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. Ninguém pode ser salvo a não ser por uma iniciativa, em primeiro lugar, da parte de Deus. Mas o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esclarece o indivíduo até o ponto que ele pode optar em render-se espiritualmente ao Senhor. Nem todos os homens farão isso. A Bíblia diz claramente que alguns rejeitarão, alguns ainda, após terem crido e aceitado a fé, abandonarão as suas igrejas, abandonarão a fé e se apostatarão da fé.
Voltando à pergunta que nós fizemos. Deus ama todas as pessoas? Deus ama todas as pessoas. Aí você pode perguntar, mas será que alguém pensaria que Deus não ama todas as pessoas? Com certeza, aqueles que defendem a ideia da dupla predestinação não podem afirmar e não afirmam que Deus ama todas as pessoas. Um exemplo que nós queremos dar acerca da definição de Deus, dada numa confissão de fé, o Catecismo Menor de Fé de Westminster, usado por aqueles irmãos em Cristo que defendem essa ideia da dupla predestinação, dentre outras ideias com as quais nós não concordamos, a definição de Deus, eles dão a seguinte resposta acerca da definição de Deus. Esse Catecismo Menor aqui de Westminster, ele foi formulado na forma de perguntas e respostas. Então, na seção acerca de quem é Deus, foi dada a seguinte resposta acerca de quem é Deus. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Deus é soberania, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Algum erro nessas afirmações acerca de quem é Deus? Obviamente que não. A Bíblia afirma que Deus é tudo isso, de fato. Todas essas definições, esses adjetivos aqui em relação a Deus são verdadeiros. De fato, Deus é aquilo que a Bíblia nos informa, sendo Espírito, Deus é infinito, imutável, eterno, é sábio, Deus é poder, Deus é santo, justo, bondoso e verdade. A pergunta é o seguinte, será que não ficou nada de fora dessa definição aqui de Deus? A Bíblia afirma claramente, e esse é o atributo moral que deveria vir, se nós pudéssemos elaborar uma escala com ordens de prioridade. Em primeiro lugar, o primeiro atributo moral de Deus que nós deveríamos colocar ali é que Deus é amor. E essa definição de fé, essa definição acerca de Deus aqui, não coloca esse dado tão elementar e básico acerca de Deus. Deus é amor. Nós não podemos aceitar uma definição de Deus que não estabeleça clara e expressamente que Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como? Enviando a Jesus. Jesus Cristo nos afirma expressamente que a forma que o mundo vai crer que ele é enviado, ou que ele foi enviado por Jesus Cristo, lá em João, capítulo 17, e versículo de número 21, é se nós amarmos uns aos outros, se houver união entre nós. Então, a nossa união, o amor entre os cristãos, é um testemunho vibrante de que Deus, de fato, existe, porque Deus é amor. João também no capítulo de número 13, versículo 34, e João capítulo de número 15 e versículo de número 12, Jesus adverte os seus discípulos da seguinte forma: um novo mandamento vos dou, que vos ameis assim como eu vos amei. Deus é amor, Jesus é amor. Mas aqueles que defendem a ideia da dupla predestinação, que Deus destinou alguns para o inferno e alguns para o céu, eles não têm a capacidade, não têm a coragem e são impedidos pelos seus pressupostos teológicos de afirmarem que Deus é amor. Por quê? Porque eles não conseguem chegar para uma pessoa e dizer para essa pessoa simplesmente assim, ó, Jesus te ama, Jesus pode te salvar. Porque eles foram condicionados a pensar que Deus não ama todas as pessoas, que Deus não vai salvar todas as pessoas. Mas, por outro lado, nós, cristãos, e falamos aqui especificamente das Assembleias de Deus, e há outros, muitos cristãos, obviamente, que creem da forma que nós cremos. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus porque nós estamos estudando num canal aqui que é de uma igreja Assembleia de Deus. Nós podemos falar para todas as pessoas que nós nos depararmos com elas. Sejam elas as pessoas mais detestáveis ou pessoas com as quais nós temos um bom relacionamento. Nós podemos falar para todas as pessoas, Jesus te ama e você pode ser salvo. Porque as pessoas podem sim decidir entre renderem-se aos pés de Jesus ou não. Então, que aplicação prática que esse tema de hoje pode trazer para a minha vida, acerca da eleição e da predestinação? Do ponto de vista humano, e esse ponto de vista humano é que a história se desenrola, todos os dias nós somos convidados a nos rendermos a Jesus, a nos submetermos aos seus planos, mesmo aqueles que têm convicção da sua salvação. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você tem convicção da sua eleição, você foi eleito em Jesus Cristo, e não por causa dos seus méritos. E você foi predestinado para ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Então, de fato, viva uma vida santa em conformidade com o Senhor Jesus Cristo.
Se você tem orado e pedido que Jesus salve alguém, que Deus salve alguém que ainda não se entregou à fé, saiba que essa pessoa pode sim se entregar a Jesus, porque não há na Bíblia Sagrada nenhum fundamento para nós defendermos que Deus predestinou incondicionalmente algumas pessoas ao céu e predestinou outras incondicionalmente ao inferno. O que nós devemos fazer na nossa vida prática acerca desses aspectos da salvação? Aquilo que Jesus mandou, amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e nós devemos pregar o Evangelho, como Ele também nos ordenou. São ordenanças, são ordens de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Não está condenado porque foi pré-determinada a condenação, mas porque resistiu consciente e deliberadamente à proposta da salvação. Esses são os comentários que nós gostaríamos de fazer acerca da eleição e da predestinação nessa perspectiva bíblica pentecostal das Assembleias de Deus no Brasil. Você pode expandir, aumentar os seus estudos acerca da teologia bíblica, acerca da teologia sistemática. Você pode estudar, em primeiro lugar, lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus. Em segundo lugar, sabe que nós, enquanto cristãos, não temos o propósito de estudar a Palavra de Deus para disputar com outros irmãos em Cristo, a fim de sabermos quem está com a razão ou não. Há muitas pessoas que precisam ser salvas, e o mundo precisa conhecer o Evangelho do nosso Senhor. E a missão que o Senhor nos deu é que nós vivamos em conformidade com a sua palavra, para que outras pessoas venham a crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você quer estudar, leia a Bíblia, continue estudando a palavra do Senhor, debaixo de oração, pedindo a direção do Espírito Santo, e você pode também se cercar de materiais de cunho teológico que pode te ajudar a estudar esse tema. Eu quero aqui fazer algumas sugestões, aproveitar o final do vídeo para fazer algumas sugestões, né? Se você pertence à Assembleia de Deus no Brasil, é indispensável que você tenha esse texto nas suas mãos. É indispensável. Nós temos aqui uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Esse livro aqui vai sintetizar as principais doutrinas da Bíblia na nossa perspectiva de fé assembleiana. Então, é indispensável que todo assembleiano tenha um exemplar de declaração de fé e leia esse exemplar. Estude a Bíblia, obviamente, e leia esse exemplar. Acerca do tema específico que nós estamos estudando, há também aqui uma ótima obra editada pelas Assembleias de Deus no Brasil, que eu gostaria de sugerir, caso você tenha interesse, você é estudante da Palavra de Deus, que é Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Por que arminianismo? Porque boa parte daquilo que nós cremos, da nossa tradição teológica, vem da influência desse teólogo, Jacó Armínio, e também de John Wesley, né? Então seria uma influência armínio-wesleyana. E nesse livro aqui, o pastor Silas Daniel, um pastor das Assembleias de Deus no Brasil, de forma brilhante, expõe uma defesa acerca da teologia bíblica, da salvação, refuta pensamentos equivocados acerca da soberania de Deus, pensamentos equivocados acerca da dupla predestinação, da eleição incondicional, dentre outros. E também mais duas sugestões, aproveitando aqui a ocasião, poderiam ser várias, mas duas obras da editora Reflexão, desse teólogo, grande teólogo, Roger Olson. Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. E a segunda obra dele também, uma boa obra, Contra o Calvinismo, também do mesmo teólogo Roger Olson, né? Essas obras, né, são um pouco volumosas, não muito, né? Mas uma última obra para sintetizar os pontos do arminianismo e do calvinismo acerca daquilo que nós não cremos, né? Temos essa pequena obra aqui, Os 5 Pontos do Calvinismo, né? De George Brisson, também uma obra aí da editora Reflexão, né? Uma pequena obra, é possível ler rapidamente e que vai nos informar aí os 5 principais pontos do calvinismo. Numa outra ocasião nós podemos abordar isso, né? E a refutação desses pontos. Deus possa te abençoar ricamente nesses dias. Aproveite esse momento, né, que nós estamos ainda vivendo, infelizmente, um momento de reclusão nos nossos lares, de isolamento social. Momento que nós devemos, na medida do possível,
é ler mais a Bíblia, orar mais e clamar a Deus, pedindo a Deus que Ele faça passar logo essa ocasião, esse momento que tem afetado as pessoas de tantas e tantas formas. Inclusive, no que diz respeito à igreja e o seu costume de congregar, tem nos impedido de frequentar os templos. Mas não tem impedido que a igreja caminhe temendo a Deus e servindo a Deus. O impedimento de ir ao templo não é impedimento de estar ligado no corpo de Cristo. Estamos impedidos de cumprir um papel importante, que é de nos reunirmos para cultuarmos a Deus publicamente, anunciar o Evangelho na igreja publicamente, sermos edificados, edificarmos uns aos outros, termos bons momentos de comunhão. Estamos privados disso de certa forma. Mas nós devemos seguir as recomendações bíblicas, as ordenanças bíblicas de manter comunhão com Deus. Em casa, no trabalho, em quarentena ou não, nós devemos ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus e nos dedicar muito ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e continue acompanhando aqui os nossos vídeos, o nosso canal da ADIC, Assembleia de Deus Central em Iraguari, os nossos cultos online, às terças-feiras, quinta-feira e também aos domingos, e os vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você deseja comentar, comente aí embaixo no espaço destinado a isso, sabendo que o nosso propósito é sempre edificarmos uns aos outros em amor por meio da palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.